Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 1 e 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Especificamente o verso 2. Ou uma parte do verso 2. Abacuque 3, 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, relida por nós, conhecida de muitos irmãos, mas que nesta noite somos desafiados por essa palavra a experimentarmos o melhor do Senhor para nós, ó Pai. Que nós sejamos usados para a glória do teu nome, para que esta palavra chegue aos nossos corações e possa cumprir o propósito pelo qual o Senhor a estabeleceu nessa noite. É o desejo sincero do nosso coração. Dá-nos um coração sensível, um coração atento e obediente, desejoso, com sede pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite sobre o tema o avivamento que precisamos. O avivamento que precisamos. Abacuque 3, especificamente uma parte do versículo que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Amém. Irmãos, o verso 2 em especial, não existe um consenso entre alguns pregadores de que esse verso seja um verso apropriado para falar sobre avivamento. Alguns acham que sim, outros acham que não. Eu não ia ficar preso, eu não ia ficar perdido nesse embate de opiniões, a não ser ficar simplesmente focado naquilo que Deus falou ao meu coração, para compartilhar com os irmãos nessa noite a respeito desse verso. Uma coisa é certa, não há um consenso sobre esse versículo, que deveria ser usado ou não para o tema de avivamento, mas há um consenso geral de que há uma necessidade de um grande avivamento em nossa nação, em nosso Brasil, um avivamento que varra o Brasil de norte a sul, de tal forma que nunca foi visto nesse país, de uma forma tão tremenda, a causar impacto pelo agir de Deus no meio da igreja ou da sua igreja. Então, alguns dias, há 2 semanas aproximadamente, aproveitando o belo painel feito pela irmã Nilde, senti-me desafiado a pregar sobre o tema, aquele aviva amarelo, ficou bem destacado ali, aquilo ficou bombardeando meu coração, e eu fui para casa pensando, eu preciso de uma palavra de Deus sobre esse assunto. Eu preciso de uma palavra de Deus que eu possa compartilhar e desafiar os irmãos a partir do primeiro domingo desse último mês do ano de 2021, fazer uma reflexão do que nós temos
recebido, do que temos entendido. E espero de todo o meu coração que ao final dessa reflexão você tenha entendido porque Deus trouxe essa palavra. Primeiro, porque Deus trouxe ao coração da irmã Nilde ao colocar em destaque esse tema. E segundo, porque Deus trouxe em mim a agitação e a preocupação por esse tema, ao ser impactado pelo painel que ali cheguei e vi, contemplei. Irmãos, se tem uma coisa que se fala nos nossos dias com muita frequência, é sobre avivamento. Fala-se muito e busca-se pouco. A gente sempre ouve falar, há muitas canções que nós chamamos de canções de avivamento, canções de despertamento espiritual, há hinos do cantor cristão. Há tantos cânticos na coletânea dos cânticos cristãos, né, sobre avivamento, mas se tornou uma palavra um tanto quanto, na minha opinião, desgastada no meio cristão. Aliás, mais que isso, um estilo de vida que é deixado para trás, porque falar de avivamento seria falar de um estilo de vida de alguém que está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Se não há avivamento, é porque não há vidas cheias do Espírito Santo. Uma triste realidade para a igreja de Jesus. Quando temos uma ordem, em Efésios 5,18, não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Alguns chegam até a falar em nossos dias em reavivamento. E eu pergunto, você já experimentou um avivamento? Já estão se falando em reavivamento, mas você já experimentou algum avivamento na sua vida? Como foi ou quando foi que na sua geração, nos anos de vida que você tem, que de fato você viu, de fato está acontecendo um avivamento aqui nesse lugar? Quando foi que na sua vida houve algum tipo de avivamento? Quando foi que houve avivamento na sua casa, a família toda quebrantada, de joelho, rendida aos pés do Senhor, uma família comprometida em viver em santidade, uma família que abandona o pecado, uma família que se põe à disposição para servir no reino de Deus? Quando é que foi que aconteceu isso pela primeira vez, ou quando foi a última vez que isso aconteceu na sua casa? Quando é que foi que isso aconteceu a última vez nos seus negócios? Quando você percebeu, a mão de Deus está aqui, a mão de Deus está nesse lugar. Eu posso perceber que Deus está agindo nessa ou naquela situação. Qual foi? E se teve algum momento na história da sua igreja ou da nossa igreja que podemos cravar com convicção que houve um avivamento em nosso meio? Quando foi que na sua vida, que na sua igreja, na sua família, nos seus negócios, todos fomos tomados de um grande temor do Senhor? Temor de pecar, temor de não agradar ao Senhor, movidos por um grande quebrantamento, um sincero quebrantamento coletivo, individual, de modo que houvesse constrangimento em nós. Aquele constrangimento que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Um amor marcado pela cruz, pela renúncia, pela entrega, pelo esvaziamento de si mesmo.
um constrangimento pelos nossos pecados de comissão, ou seja, aqueles que pecamos com as nossas ações erradas, ou um constrangimento pelos nossos pecados de omissão, quando sabemos fazer o que é certo e deixamos de fazê-lo. Qual foi a última vez que nos sentimos constrangidos em nossa vida espiritual? O tema de avivamento, ou falar de avivar, para muitos tem o mesmo sentido de vivificar. Aliás, na raiz das palavras tem até o mesmo sentido, mas não sendo necessariamente a mesma coisa. E já explico por que não é necessariamente a mesma coisa, avivar e vivificar. Há um hino do cantor cristão que diz: vivifica a tua igreja. Eu não concordo muito com ele. Muito cantado, principalmente nos encerramentos de culto, antigamente. E vou dizer para os irmãos por que não concordo, porque na minha interpretação, vivificar é uma ação sobrenatural de Deus, que faz nascer de novo alguém ou algo que estava ou que está morto. É um milagre. Vivificar é o milagre do novo nascimento. Paulo bem explicou em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos vivificou, estando mortos em nossos delitos e pecados. Então eu fico pensando que quando cantamos vivifica a tua igreja, então a igreja está morta. Mas na realidade, ou a realidade da igreja, ela precisa ser avivada. E o termo avivar significa uma obra que o Espírito Santo faz de despertar alguém que, embora esteja vivo, mas está respirando por aparelhos. Alguém que está vivo, mas tem aparências e atitudes de que morreu. Não sei se você já teve essa impressão, de vez em quando fala de uma determinada pessoa, de alguma determinada situação, alguém diz assim: fulano só falta enterrar, já está morto. É mais ou menos o que acontece com o cruzeiro, né? Só está faltando sepultar, né? Alguém pode pensar, é isso. Mas avivar, né, é aquelas cartas às igrejas da Ásia Menor. Em alguns momentos, o Senhor Jesus questionou a igreja. Tem nome de que vive, mas está morta. Os resultados, sinais, não está demonstrando que exista vida no meio. Então, avivar significa despertar a vida, enquanto vivificar significa ressuscitar o morto. Seja qual for a sua situação, ou seja como for que você imagina essa situação, o fato é que nós precisamos de um avivamento. Irmãos, quando eu ouço e quando eu leio sobre a história dos grandes avivamentos na vida da igreja em outras gerações, fico bastante constrangido pela minha geração. E às vezes perguntamos por que não acontece conosco o que aconteceu nos tempos da Reforma Protestante. Por que não acontece conosco o que aconteceu no tempo dos puritanos, no tempo dos irmãos Wesley, no tempo de Jonathan Edwards, nos tempos de Charles Spurgeon, nos tempos de Moody? Porque não acontece conosco o que a gente vê acontecer, às vezes em alguns
pequenos sinais de avivamento em alguns arraiais. Abacuque se sentia incomodado também na sua geração. O profeta estava tremendamente abatido e até questionador. Os primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, há um questionamento do profeta. E ele chega no final do capítulo 2, a uma conclusão. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus continua reinando e reinante sobre a terra, e se está reinando sobre a terra, reina sobre a igreja, reina sobre a sua vida, reina sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Ele é soberano, plenamente soberano. Talvez o texto de Abacuque me faz pensar que algumas coisas sobre avivamento. Até quando nós vamos viver o saudosismo dos avivamentos passados? Que a oração do profeta é pedindo a Deus que continue com os mesmos feitos que ele fazia no passado. Será que o nosso Deus deixou de ser o mesmo? Será que o nosso Deus deixou de agir como agia no passado? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre, a Bíblia diz. Aleluia, Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que conduziu o povo pelo deserto, o mesmo Deus que deu a terra de Canaã ao seu povo, o mesmo Deus que deu poder e autoridade a Davi para vencer o gigante, o mesmo Deus que fez Daniel na cova dos leões não ser atacado por eles, Sadraque, Mesaque e Abednego serem jogados numa fornalha 7 vezes mais aquecida e não serem queimados. O mesmo Deus é o Deus de hoje. Aleluia. Mas o que é o avivamento, irmãos? Estamos falando de um avivamento que precisamos, mas o que é exatamente o avivamento? Há muita confusão com relação ao avivamento. A imaginar que seja toda sorte de misticismo ou de sincretismo religioso, uma mistura de religiões ou de crenças. Há outros que associam o avivamento como um modismo do mercado da fé. Há outros que condenam completamente a busca por um avivamento. Mas eu quero dizer, irmãos, que apesar de eu saber que há desvios doutrinários de muitos nesse aspecto, e que há apatia e oposição de outros por outro lado, mas como diz uma canção, o meu coração tem anseios, vai chover, chuvas de avivamento, o meu coração tem anseio por ver sua glória. Como as águas cobrem o mar, diz a canção. Ou quando cantamos no hino 171 do cristão, aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. Avivamento não é sede de bênçãos, irmãos. Avivamento é sede pela presença manifesta de Deus. É ter a percepção da presença de Deus, ou ter a convicção de que Deus está presente, mesmo quando não o percebemos. Isso é avivamento. Avivamento vem como resposta à oração de uma igreja que busca comunhão com Deus. Mas hoje o que as pessoas buscam é prosperidade, saúde, milagres,
querem os milagres de Deus, mas não querem o Deus dos milagres. Não querem um comprometimento. Se estão sendo abençoados, pouco importa o que Deus pensa a respeito delas, ou o que elas pensam a respeito de Deus, do relacionamento com Deus. E para que haja avivamento, é necessário quebrantamento, é necessário confissão de pecados, consagração de vida ao Senhor, reconhecimento da urgência, da necessidade de um avivamento que molde o nosso caráter e nos torna semelhantes a Jesus, porque esse é o alvo. Sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Avivamento deve nos levar a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, a ponto das pessoas confundirem se somos nós ou se é Jesus agindo em nós. Em cada gesto, em cada atitude de nossa parte. É o reconhecimento de que não há outra maneira, um outro meio de alcançar avivamento a não ser por uma busca sincera, de uma entrega total e constante pela presença do Pai. Uma coisa me chama a atenção no texto que nós lemos de Abacuque, é que há uma sede por avivamento. Aliás, o verso 1 começa dizendo que é uma oração do profeta em forma de canção. O profeta ora e adora. O profeta ora e adora. E o verso 2 se manifesta em forma de clamor, dizendo, é o clamor do profeta, revelando a sede do seu coração, porque na sua alma ele entendia que a única maneira de resolver o problema do seu povo seria uma aproximação desse povo na presença de Deus, seria a convicção de uma intervenção de Deus naquela situação. Você já clamou a Deus por algum avivamento? Você já se prostrou diante de Deus, clamando por avivamento? Clamou por avivamento aonde? Na sua vida? Na sua casa? Nos seus negócios? Na sua família? O avivamento coletivo acontece por meio de um avivamento espiritual. Quando uma pessoa se dispõe a colocar na brecha, muita coisa pode acontecer. O mundo verá o que Deus é capaz de fazer quando uma pessoa decide se colocar na brecha em favor da igreja do Senhor Jesus. Avivamento, então, é essa chama que começa a arder em nosso coração e começa a aquecer o coração, se alastrar a outros corações ao nosso redor. Você tem desejado um avivamento de verdade? Por que eu estou falando de verdade? Porque às vezes a gente fala, eu quero avivamento, eu quero experimentar avivamento, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não venho aos cultos, eu não falo de Jesus para ninguém, eu não acordo meia hora mais cedo do que eu estou acostumado a acordar para poder orar. Eu me envolvo nas minhas coisas e não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Então, como é que eu quero avivamento desse jeito? Eu não sou capaz de fazer um jejum, eu não sou capaz de renunciar a alguma coisa por causa de Cristo. É de verdade? Quais são as provas que você tem a seu favor? De que é de um avivamento de verdade que você está em busca. Quem deseja avivamento deve desejar como alguém que deseja sedento pela presença, como uma corça
que anseia pelas correntes das águas. Irmãos, imagine uma costa correndo pelo deserto, sedenta, buscando em algum momento encontrar um oásis, um lugar onde ela possa saciar a sua sede. Salmo 42, verso 1 fala: como a costa suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando eu olho para o texto de Abacuque, capítulo 3, eu percebo que o profeta descobre algo, ou tem convicção de algo que deve ser a nossa convicção. O profeta reconhece que somente Deus pode produzir o avivamento. Ele diz: aviva, Senhor, ó Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Ele está chamando o Senhor para participar diretamente de um movimento de transformação no meio do seu povo. Ele está clamando pela intervenção de Deus, porque avivamento é manifestação divina, embora haja necessidade de consagração por parte de nós, os seres humanos. Mas não é algo produzido pelo homem. O homem pode fazer um monte de imitações por aí. O homem pode fazer muito barulhamento. Mas avivamento de verdade, que bota o homem quebrantado aos pés do Senhor, somente o Senhor pode fazer. Por isso, devemos desejar, devemos nos quebrantar, devemos nos consagrar, devemos nos arrepender, mas devemos aprender a esperar o tempo de Deus, sem esmurecer, sabendo que é no tempo de Deus que as coisas acontecem, e acontecem para a glória dele e segundo o seu beneplácito, segundo o bem-querer de Deus, que cada coisa acontece. Neemias esperou 4 meses. Daniel esperou 21 dias por uma resposta. Os apóstolos ficaram 40 dias trancados num lugar esperando o Pentecostes. Percebam que não há um padrão quanto ao tempo, mas há uma coisa comum entre eles, e que também existia em Abacuque: eles estavam esperando. Há um versículo na Bíblia que diz que é bem-aventurado o servo quando o Senhor voltar e encontrar ele dormindo. Não é assim? Está escrito na sua Bíblia assim, não está? A Bíblia diz: bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo o quê? Servindo. A Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso, aqui é o nosso trabalho, aqui é o nosso serviço no reino. Nós somos chamados para servir, nós somos salvos para servir, nós somos feitos servos da justiça, e não mais servos do pecado. Não há padrão quanto aos dias e quanto aos tempos e quanto aos modos de agir de Deus, mas uma coisa é certa: todos esperavam por um avivamento, por uma intervenção divina. Abacuque também esperava, a ponto de, a partir do verso 3, ele irromper em fé. Esse cântico que a gente tanto canta: ainda que nada dê certo, todavia me alegrarei. Aleluia. Diz o profeta: todos sabiam que só
poderia vir de Deus. E é interessante que o profeta diz: aviva a tua obra. Ele não diz: aviva a minha obra. Ele não diz: aviva o meu interesse pessoal. O profeta diz: aviva a tua obra. O clamor do profeta é pelo avivamento da obra do Senhor. Mas o que é a obra do Senhor? É quase unânime entre os estudiosos da palavra de que a obra do Senhor, da qual o profeta Abacuque está se referindo, são as intervenções poderosas de Deus na história do seu povo, a favor do seu povo. Há vários textos bíblicos que mostram, principalmente nos Salmos, essa convicção da intervenção divina. E muitas menções quando a Bíblia relata como Deus, com mão forte, tirou o seu povo do Egito. O profeta clama pelo juízo de Deus contra os crentes. Se fosse para hoje, diria contra os crentes ímpios. Era contra os judeus ímpios. Mas também clamava por juízo de Deus contra os caldeus, babilônios. Mas e para nós hoje? O que é a obra do Senhor para nós hoje? A obra é a obra que Deus está realizando na igreja, irmãos. É a obra que Deus está realizando na sua casa. É a obra que Deus está realizando através dos seus negócios. É a obra que Deus está realizando, principalmente na minha e na sua e na nossa vida pessoal. Essa é a obra do Senhor. No Velho Testamento, os profetas tinham em mente mais um sentido geral, um sentido nacionalista, proclamavam jejuns coletivos, proclamavam uma necessidade de arrependimento da nação inteira. De tempos em tempos isso acontecia. Nenhum projeto pessoal ou coletivo que não fosse ou que não seja do Senhor, que não for para a glória do Senhor, não será contemplado. Todo projeto que não for para a glória do Senhor, como pode ser contemplado? Como poderá ser contemplado? Essa é a visão que eu tenho. Você já orou antes para fazer as coisas que você faz? Para pensar as coisas que você pensa? Você orou antes? Pediu direção de Deus? Você, para tomar as decisões que você toma, você orou ao Senhor? Você vigiou, criou estratégias diante de Deus em oração? Qual foi a última vez que você orou por um sonho, por um projeto, por um negócio, por uma intervenção divina na sua família, na sua igreja, na sua vida pessoal? Nunca se esqueça disso, meus irmãos, nessa noite. Em qualquer situação, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Deus tem compromisso com a obra dele. Aquilo que for obra sua, Deus não tem compromisso com ela. Deus tem compromisso com a obra dele. Aquilo que ele está realizando em você e através de você. Nós devemos descobrir, devemos saber que Deus está agindo de alguma forma, em algum lugar, em alguma situação, e o nosso papel é descobrir onde e os modos de agir de Deus para nos juntarmos a Ele. Não é Deus que tem que se achegar aos nossos projetos, é nós que temos que nos achegar a Ele. Somos nós. E por fim o profeta fala de um avivamento duradouro.
A expressão usada pelo profeta aqui no verso 2 nos remete para esse desejo sincero de que houvesse um avivamento duradouro no meio do seu povo. Talvez o profeta tenha ouvido falar dos grandes avivamentos na história do povo de Deus, da forma como Deus fez intervenções extraordinárias no meio do seu povo. Talvez tivesse até experimentado algum avivamento no seu ministério profético, mas eram avivamentos passageiros. Daí a expressão no meio dos anos, reportando para uma ideia de um avivamento duradouro, ou no decurso dos anos, que naquele primeiro momento, na visão do profeta, poderia significar um espaço de tempo entre a condenação de Judá e depois a condenação do povo caldeu, do povo babilônico. Mas havia um anseio por uma manifestação permanente de Deus. Essa expressão, correr dos anos, significa na linguagem de hoje, manifesta, Senhor, torna público tudo o que o Senhor vai fazer, intervém, ó Deus, fazem obras maravilhosas que fizeste no passado, faz agora também para que nós vejamos, para que nós contemplemos com os nossos olhos a manifestação do Senhor, do teu poder entre nós, do triunfo do bem contra o mal. E podemos clamar, ó Deus, no meio dessa proliferação do mal, desejamos ver o triunfo do bem. Eu me lembro que na década de 60, do século 20, pastor batista Martin Luther King, que lutou pela vitória sobre a escravidão nos Estados Unidos, ele disse, eu tenho, a frase ficou famosa, né? I have dream, eu tenho um sonho. Sabe qual era o sonho? Ele tinha um sonho de que o bem derrotado vencesse o mal triunfante. Deve ser o anseio da igreja em nossos dias. O anseio na sua vida pessoal, e que toda derrota que Satanás tem imposto sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios, sobre a nossa igreja, caia por terra, em nome de Jesus. Experimentemos um mover de Deus, uma ação de Deus. É o triunfo da tua vontade, ou da vontade de Deus nesse mundo. Triunfa, ó Senhor, neste mundo que desdenha contra a tua palavra, que cultua a criatura, que cultua a violência, a transgressão, a imoralidade. Muitos em nossos dias, infelizmente, têm confundido o mandato cultural com a culturação. Mandato cultural é a intervenção da igreja servindo na comunidade. É a igreja fazendo o que Jesus disse que ela tem que fazer: dar pão ao que tem fome, dar água ao que tem sede, dar vestido ao que está nu, visitar o que está enfermo ou preso, seja quais forem os tipos de cadeias. Isso é mandato cultural. Mas a culturação é assimilar a cultura, é o mundo entrar dentro da igreja, ao invés da igreja entrar dentro do mundo. As pessoas têm confundido, e por isso fala-se em tantas coisas, e entre elas de querer fazer uma Bíblia que acomode todas as posições, todos os comportamentos, todas as atitudes das pessoas, onde o pecado deixa de ser pecado. A igreja não fala mais, e não se fala mais sobre isso. Vamos dizer que a aculturação é um tipo de espécie de efeito camaleão. É quando a igreja se torna parecida, semelhante ao mundo. Por isso temos necessidade urgente de um avivamento. Um avivamento tão grande, que diz o profeta Abacuque, que quando
tudo falhar, a nossa confiança não seria abalada por nada. Nem estaríamos desanimados, nem estaríamos desiludidos, porque este avivamento, essa sede por avivamento, é uma sede de avivamento duradouro que brotou no coração e nos lábios do profeta, através de uma oração em forma de canção, que é tão conhecida, tão cantada por nós. Mas será que é isso mesmo que a gente acredita? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte gado no pasto, ainda que falte emprego, ainda que falte saúde, ainda que falte recursos financeiros, ainda que falte toda sorte de bênçãos que você está buscando, você pode dizer como o profeta, que estava clamando por um avivamento, e dizer: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode dizer como o profeta nessa noite. Não sei se você sabe, mas o pedido do profeta só foi atendido 100 anos depois. Esse desejo ele não pôde contemplar, mas ele estava plantando as sementes de um grande avivamento. E eu te pergunto nessa noite, meu irmão, você está plantando sementes de um grande avivamento? Ou a obra do Senhor vai morrer e ser sepultada com você? Você está plantando sementes de um grande avivamento? Ou vai morrer com você o que Deus quer fazer nessa nação? O que Deus já começou a fazer nessa nação? A semelhança de Abacuque, eu quero terminar com essa comparação. A semelhança de Abacuque, clamemos por um avivamento que comece em nós, em nossas vidas, levando-nos a viver uma vida piedosa, santa e justa, agradável aos olhos de Deus e a serviço do seu reino. E as consequências disso é que uma igreja avivada será uma igreja cheia do Espírito Santo, e em consequência disso experimentará frutos sobrenaturais que virão de maneira natural. É uma intervenção tão poderosa na vida da igreja, mas que vai fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, o agir de Deus, o mover de Deus. Veremos crescimento numérico, sim, mas antes do crescimento numérico é preciso ter crescimento espiritual. Nós queremos que Deus salve pessoas, mas nós estamos prontos para cuidar delas? Estamos desejosos de cuidar dessas pessoas? A quantas pessoas você dá assistência a elas durante a semana? Então, como é que você quer que Deus salve mais um? Ou mais uma? Se você não vai cuidar, se você não vai discipular, se você não vai ensinar a caminhar com Jesus, não vai ter zelo por essa vida. Aliás, essa é a única chance. A única chance de termos uma igreja lotada é se houver um avivamento que promova em nós o crescimento primeiro espiritual e depois numérico. Senão não vai passar de sonho, não vai passar de desejo. Desejo que não se concretiza em prática diária. Quando vier um avivamento, veremos pecadores endurecidos, totalmente quebrantados, pecadores que lutam com pecados resistentes e residentes, sendo totalmente libertos, vendo crentes tímidos e procrastinadores se tornando ousados e inflamados na proclamação do Evangelho Salvador. Veremos uma igreja que confirma com a própria vida aquilo que se prega ou aquilo que se canta.
veremos um avivamento quando nós nos dispusermos não só a cantar, mas a viver. Faz chover, Senhor, chuvas que reguem a terra, que faça brotar a semente, os frutos de um avivamento em nossa vida, em nossa nação, a começar em nós. Isso tudo é uma utopia. Quando eu estou falando dessas coisas, ou quando eu falo para muita gente sobre essas coisas, parece que é uma realidade tão distante. Parece uma coisa que você não acredita muito nisso, ou que eu não acredito muito nisso. O que será que está acontecendo com a gente? O verdadeiro avivamento é uma utopia, ou é uma realidade possível e necessária para nós? Mas tudo que eu desejo nessa noite, irmãos, é que seja assim para esse dia, para essa noite, para esse momento, que seja assim para o resto desse ano, para o fim de ano e para o resto das nossas vidas. Podemos clamar essa noite: ó Deus, derrama um avivamento sobre nós. Derrama um avivamento que inunde, derrame chuvas de avivamento sobre nós, que inunda as nossas vidas, nos transforma para a glória de Deus Pai. Vamos orar, pedir a Deus que fale conosco assim. Se você puder se ajoelhar no seu lugar, onde você estiver. Se você não puder, fica sentado mesmo, ou em pé, como você quiser. Ajoelhe-se diante do Senhor e vamos orar, encerrando essa noite, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Nós precisamos dessa intervenção do Senhor nessa noite. Oh Deus, Deus Santo, Deus soberano, Deus capaz, Deus do avivamento, Deus Espírito Santo, vem encher, vem inundar nossos corações, de tal maneira que não seja uma simples emoção, ó Deus, que não seja algo momentâneo, mas que seja algo reinante, permanente em nossas vidas. Ó Deus, nos livra de pensarmos qualquer coisa que seja menos do que a sede por um avivamento, por um quebrantamento sincero. A tua palavra é quem diz no Salmo 51:17 que um coração quebrantado e contrito tu não rejeitas. Dá-nos, ó Deus, nesta noite exatamente isso, um coração quebrantado e contrito, do qual tu não rejeitarás. Oh Deus, tem misericórdia, nos visite nessa noite com poder e graça. Comece uma transformação que nós temos tanto sonhado, tanto desejado. Começa hoje, começa aqui agora, Senhor, se for esse o teu querer, a tua vontade. Ó Deus, se é esse o teu propósito, nós queremos estar alinhados com o teu propósito, com a tua vontade. Faça de nós segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, Senhor. Quebra todas as barreiras do orgulho, do engano, da maldade. Quebra as tristezas do nosso coração, as fraquezas da nossa alma. Revela a nós os pecados secretos que maculam a nossa comunhão contigo, ó Deus. Mostra aquilo que está nos impedindo de crescer na graça, no conhecimento de Jesus, ó Pai. Meu pedido nessa noite, ó Deus, sei que não tenho outra razão a não ser pela graça e pela misericórdia do Senhor.
Eu sei que não há poderes em mim mesmo, não há condição em mim mesmo, mas eu quero te pedir essa noite que a nossa vida seja transformada, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós não sejamos mais os mesmos ao lidarmos uns com os outros, ao lidarmos com as coisas concernentes ao Teu reino, ao lidarmos com as coisas do mundo, ó Pai, que nós não sejamos mais os mesmos. Que a paixão e o amor por Cristo fale mais alto em nós do que a paixão por nós mesmos, do que a paixão, ó Deus, pelo futebol, pela política, pelas coisas desse mundo, ó Pai. Que o pulsar do nosso coração seja o pulsar do reino. Nos ajude, ó Pai, com esse pulsar do reino, nós influenciarmos essa cultura, influenciarmos esse mundo, transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Isso nos deu uma semana de reflexão sobre o que nós estamos fazendo para que esse avivamento chegue, primeiro em nós, depois nos outros. Pedimos isso com temor no coração, ó Pai. Com temor no coração. Ó Deus, quebranta o nosso coração com as coisas que quebrantam o Teu coração. Nos ensina a amar as coisas que Tu amas e nos ensina todo dia a odiar as coisas que Tu odeias. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.